Top 1. O desaparecimento do voo. 739, em 16 de março de 1962, um Lockheed L-1649 Super Constellation, operado pela Flying Tiger Line, decolou da base aérea de Anderson, em Guam. Sua missão era transportar 93 soldados do exército dos ANR e 11 membros da tripulação para a base aérea de Clark, nas Filipinas, antes de seguir viagem para Saigon. As condições meteorológicas estavam calmas. O avião não tinha problemas mecânicos conhecidos. A tripulação, composta por pilotos e engenheiros de voo experientes, já havia realizado voos fretados militares semelhantes inúmeras vezes. Menos de 2 horas após a decolagem, em algum lugar sobre o vasto Oceano Pacífico, a aeronave desapareceu do radar. Nenhum pedido de socorro foi recebido. O avião e todos a bordo desapareceram sem deixar vestígios. O último contato de rádio do voo 739 foi rotineiro. O avião havia atingido sua altitude de cruzeiro e estava em uma trajetória de voo direta em direção ao seu destino. Então, houve silêncio total. Quando a comunicação não pôde ser restabelecida, as Forças Armadas do Sinornoslan e Umwa iniciaram uma das maiores operações de busca aérea da década. Mais de 200 mil milhas quadradas de oceano foram revistadas por unidades aéreas e marítimas dos Estados Unidos e das Filipinas. Apesar desses esforços extensos, nenhum destroço jamais foi encontrado. Nem uma única balsa salva-vidas, nenhum fragmento flutuante, nem mesmo uma mancha de óleo. Era como se o avião nunca tivesse existido. No entanto, um único depoimento de testemunha ocular mudou o tom da busca. O SS Telly Lenzen, um petroleiro americano que navegava naquela área, relatou um evento incomum no ar por volta do horário do desaparecimento. Membros da tripulação descreveram um flash de luz repentino e brilhante no céu, seguido por 2 rastros de luz separados que caíram no oceano. O capitão do navio registrou o evento no diário de bordo oficial e o comunicou imediatamente às autoridades navais. A descrição correspondia ao que se poderia ver em uma explosão em grande altitude. No entanto, esse depoimento foi rapidamente deixado de lado nos relatórios oficiais. Os militares dos Cerberus e Hill nunca confirmaram publicamente o avistamento e se recusaram a relacioná-lo com o voo 739. O avião estava equipado com vários transmissores de rádio e balizas de emergência, cada um dos quais deveria ter sido ativado automaticamente em caso de queda. Nenhum o fez. Além disso, a aeronave tinha acabado de ser reabastecida, não levava carga perigosa e a tripulação havia passado em todas as inspeções pré-voo. Um cenário de sabotagem foi considerado, mas rapidamente descartado por falta de evidências. A queda por raio foi excluída devido ao tempo bom. Uma colisão no ar era impossível, pois não havia outras aeronaves por perto. A ausência de qualquer sinal de emergência continua sendo um dos aspectos mais enigmáticos do caso. Somando-se à confusão, muitas famílias dos soldados desaparecidos relataram ter recebido declarações vagas ou contraditórias de representantes militares. A alguns foi dito que o avião provavelmente enfrentou mau tempo. Outros foram informados de que a falha mecânica era a teoria principal. Publicamente, porém, o Departamento de Defesa não ofereceu uma causa definitiva e emitiu uma declaração final listando os passageiros simplesmente como desaparecidos. O voo 739 foi oficialmente removido das listas de operações ativas sem cerimônia ou explicação. Em 2019, mais de meio século após o desaparecimento, os nomes daqueles a bordo do voo 739 foram finalmente gravados no Memorial da Parede de Conflitos do Oriente Médio, em Illinois. Esse reconhecimento, no entanto, veio sem uma conclusão definitiva. Documentos desclassificados sugerem que pelo menos parte da missão do voo pode ter envolvido uma operação secreta de inteligência. Vários passageiros possuíam histórico especializado nas áreas de comunicações e eletrônica, e o momento do voo coincidiu com desenvolvimentos estratégicos importantes no Sudeste Asiático. Se o avião tivesse sido alvo de um ataque ou sabotado devido a conteúdos ou pessoal sigiloso, tal evento provavelmente teria sido suprimido por razões de segurança nacional.
O que intriga os investigadores até hoje é a ausência total de evidências físicas. Radares modernos, sistemas de detecção naval e vigilância aérea na região não conseguiram registrar nenhuma anomalia além do desaparecimento inicial. É extremamente raro que uma aeronave desse porte e tipo desapareça sem deixar um único rastro. Nas décadas seguintes, nenhuma parte do avião chegou à costa e nenhum barco de pesca relatou ter içado destroços. O oceano permaneceu mudo. Se uma aeronave militar americana cheia de soldados pode desaparecer durante um voo de rotina com tempo bom, sem pedido de socorro, sem destroços e sem explicação credível, então a pergunta torna-se ainda mais perturbadora. O que mais poderia ser capaz de desaparecer sem ser notado? E quantas outras histórias como esta foram silenciosamente enterradas sob as ondas do silêncio oficial? Top 2. O encontro de Valentich. Na noite de 21 de outubro de 1978, o piloto de 20 anos, Frederick Valentich, decolou do aeroporto de Moorabbin, em Melbourne, Austrália, com um Cessna 182L alugado em direção a King Island. Era um voo de rotina. O céu estava limpo, o vento estava fraco e Valentich era um piloto experiente para sua idade, com mais de 150 horas de voo registradas. Ele nunca chegou ao seu destino. Em vez disso, desapareceu sem deixar vestígios. O que diferencia este desaparecimento de outros é a perturbadora comunicação de rádio que ocorreu nos minutos finais antes da perda de seu avião. Um diálogo que, desde então, tornou-se um dos casos não resolvidos mais inquietantes da história da aviação. Às 19h06, Valentich contatou o controle de tráfego aéreo de Melbourne para relatar um objeto voador não identificado que voava a cerca de 1.000 pés acima dele. Ele o descreveu como longo, metálico e equipado com 4 luzes brilhantes. Nos 6 minutos seguintes, ele ficou cada vez mais nervoso ao relatar o comportamento incomum do objeto. Ele pairava, circulava seu avião e então passava diretamente por cima dele. Valentich enfatizou que não era um avião. Não é um avião, declarou claramente. Seu último contato de rádio ocorreu às 19h12, quando disse: "Este estranho objeto voador está pairando sobre mim novamente. Está pairando e não é um avião." Então ouviu-se um estranho som metálico de raspagem. E depois silêncio. A transmissão foi interrompida e nunca mais se ouviu falar de Valentich. O Ministério dos Transportes da Austrália iniciou imediatamente uma investigação. Aviões e navios de busca vasculharam uma área de 1.000 milhas quadradas sobre o Estreito de Bass por 4 dias. Nenhum destroço, nenhuma mancha de óleo e nenhuma evidência física foram encontrados. As condições meteorológicas permaneceram favoráveis durante toda a busca, o que excluiu a possibilidade de um acidente causado por tempestade. O transmissor de localização de emergência de Valentich não foi ativado. Era como se seu Cessna tivesse simplesmente sumido do céu. O último contato de rádio foi oficialmente transcrito e disponibilizado ao público. Céticos sugeriram que Valentich poderia ter perdido a orientação e possivelmente confundido luzes na água ou um objeto celeste com outra aeronave. No entanto, especialistas em aviação observaram que ele havia completado inúmeras horas de voo noturno e fora treinado especificamente para navegação com baixa visibilidade. Uma investigação mais aprofundada dos registros de radar não revelou qualquer registro de outras aeronaves nas proximidades de Valentich no momento do incidente. A área estava sujeita a restrições de tráfego e nenhuma aeronave comercial ou privada havia registrado planos de voo que correspondessem à sua descrição. Para complicar, surgiram relatos de várias testemunhas ao longo da costa sul de Victoria. Naquela mesma noite, várias pessoas descreveram uma luz verde em movimento rápido no céu, voando na direção da trajetória de voo de Valentich. Algumas alegaram ter visto um objeto redondo que pairava silenciosamente. Esses relatos foram coletados por investigadores, mas nunca incluídos formalmente na conclusão do Ministério. Em seu relatório final, as autoridades de aviação australianas sugeriram a possibilidade de Valentich ter perdido a orientação e caído no mar. No entanto,
Essa explicação ignora inúmeras inconsistências. O piloto não mostrou sinais de confusão em sua comunicação de rádio. Ele nunca emitiu um pedido de socorro. Suas descrições foram claras, repetidas e cada vez mais desesperadas. Acima de tudo, o som mecânico gravado no final de sua última transmissão permanece inexplicado. Analistas de áudio não foram capazes de determinar sua fonte ou reproduzi-lo com equipamentos de aeronaves conhecidos. Ao longo dos anos, várias teorias surgiram. Alguns sugerem uma farsa deliberada, apesar da falta de motivação e da reputação pessoal impecável de Valentich. Outros apontam para atividades militares, aviões experimentais ou interferência eletromagnética. Alguns poucos chegaram a sugerir que o evento marcou um encontro com algo além das explicações convencionais. Sem evidências físicas, porém, tudo permanece especulação. Em 2014, décadas após o incidente, um pequeno fragmento de destroço de um avião foi levado pela maré para a ilha Flinders. Embora correspondesse ao tipo de avião que Valentich pilotava, não pôde ser vinculado com certeza ao seu Cessna. O mistério persiste, alimentado pela clareza crua de suas últimas palavras e pela ausência de qualquer desfecho. Quando um piloto treinado pode descrever calmamente um objeto desconhecido, perseguindo seu avião, transmitir dados de posição claros e, então, desaparecer sem deixar vestígios, esse evento desafia mais do que apenas nossa compreensão da aviação. Ele questiona a própria ideia de que os céus estão totalmente mapeados, monitorados e compreendidos. Top 3. O Esquadrão Fantasma. Voo 19, em 5 de dezembro de 1945, apenas alguns meses após o fim da Segunda Guerra Mundial, 5 bombardeiros torpedeiros TBM Avenger da Marinha do Vietnã decolaram da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, na Flórida. Sob a designação Voo 19, o grupo realizava uma missão de treinamento de rotina de 3 horas sobre o Atlântico. O tempo estava moderadamente limpo, o mar relativamente calmo e todos os pilotos eram experientes, incluindo o líder do esquadrão, o tenente Charles Taylor. No entanto, em 2 horas, todos os 5 aviões desapareceram sem deixar vestígios. Uma sexta aeronave, enviada para busca e salvamento, também desapareceu. No total, 27 homens foram perdidos. Nenhum destroço, nenhum sobrevivente, nenhum sinal de socorro. Este se tornaria o caso fundador do que o mundo logo chamaria de mistério do Triângulo das Bermudas. O exercício de treinamento era conhecido como Problema de Navegação Nenumere 1, uma rota padrão que previa um voo da Flórida para o leste até as Bahamas, uma curva para o norte sobre o mar aberto e depois um arco de volta para o oeste em direção à base. Cerca de 90 minutos após o início da missão, a comunicação de rádio se deteriorou. Primeiro, as transmissões eram rotineiras, mas então soou a voz do tenente Taylor, que parecia cada vez mais confuso. Ele relatou: "Minhas 2 bússolas falharam e estou tentando encontrar Fort Lauderdale." Outros pilotos confirmaram o mesmo. Todo o esquadrão parecia estar desorientado, incapaz de reconhecer pontos de referência ou obter uma leitura confiável da bússola. Taylor insistia que haviam voado longe demais para o leste e agora estavam sobre as Florida Keys. No entanto, as torres de controle os localizavam longe da rota, provavelmente a nordeste das Bahamas. Quanto mais voavam, mais distorcida ficava sua orientação. As transcrições revelam um colapso na comunicação, na lógica e no moral. Alguns pilotos questionavam as instruções dadas. Outros tentavam assumir a liderança, mas eram desautorizados. Um sugeriu voar para o oeste de volta ao continente, mas Taylor hesitou. O combustível estava acabando. O sol estava se pondo. Uma das últimas mensagens de rádio interceptadas veio de um piloto que disse: "Não sabemos dizer onde estamos. Tudo parece errado. Até o oceano não parece como deveria." Então, seguiu-se o silêncio. Em poucas horas, uma operação de resgate massiva foi iniciada. A Marinha enviou aviões, navios e submarinos para vasculhar milhares de milhas quadradas. No entanto, o que tornou a catástrofe ainda mais estranha foi o que aconteceu a seguir. Um hidroavião Martin PBM Mariner, com 13 tripulantes, foi enviado para procurar o voo 19.
Em 20 minutos de voo, ele também desapareceu. Um petroleiro nas proximidades relatou uma explosão no ar e uma bola de fogo caindo no mar. Ainda assim, nenhum vestígio jamais foi encontrado. A busca durou 5 dias e abrangeu mais de 250 mil milhas quadradas. Nenhum rastro de qualquer um dos 6 aviões foi recuperado. A investigação oficial da Marinha deixou mais perguntas do que respostas. Em seu relatório final, o desaparecimento foi classificado como causa desconhecida. Memorandos internos revelaram divergências entre os oficiais, com alguns insistindo em falha mecânica, enquanto outros apontavam para confusão de navegação. A mãe do tenente Taylor insistia que ele era um piloto experiente que havia voado aquela rota muitas vezes. A sugestão de que ele simplesmente se perdeu era para ela impossível. Teorias posteriores variaram de erupções de gás metano no fundo do mar a tempestades repentinas e anomalias magnéticas. Alguns apontaram para um defeito nas bússolas, outros argumentaram que os aviões poderiam ter voado para fora do alcance do rádio e simplesmente ficado sem combustível em mar aberto. Contudo, nenhuma dessas explicações justifica a ausência total de destroços, especialmente considerando que 6 aeronaves separadas desapareceram na mesma região em poucas horas. O caso do voo 19 tornou-se uma história emblemática na lenda do Triângulo das Bermudas. Mas, por trás das interpretações da cultura popular, esconde-se um enigma real e profundamente perturbador. Como puderam vários pilotos militares treinados, voando juntos em formação, sofrer simultaneamente uma desorientação total e falha de equipamento? E por que o avião de resgate desapareceu de forma tão inexplicável? Se um desaparecimento é uma tragédia, 2 são uma coincidência. Mas o desaparecimento de 6 aviões e 27 homens sob céu limpo em condições controladas exige uma investigação mais profunda. Existem zonas neste planeta onde a lógica falha, os instrumentos enganam e até a disciplina não pode evitar um colapso. O voo 19 voou para dentro de uma dessas zonas e nunca retornou. Top 4. O desaparecimento do MH370. Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas, entre passageiros e tripulação. Era um voo de rotina a bordo de um Boeing 767-200ER, uma das aeronaves mais seguras e confiáveis da aviação moderna. 40 minutos após o início da viagem, quando o avião se aproximava do espaço aéreo vietnamita, ele desapareceu silenciosamente do radar civil. As últimas palavras do cockpit foram calmas e banais. Boa noite, Malaysian 370. Momentos depois, aos olhos do controle de tráfego aéreo, o avião simplesmente deixou de existir. Foi o início de um dos mistérios da aviação mais extensos e enigmáticos da história documentada. O que se seguiu desafiou qualquer lógica. O radar militar detectou mais tarde que o avião fez uma curva acentuada para o oeste, voltando sobre a península da Malásia e seguindo para o sul no Oceano Índico. Nenhum sinal de socorro foi enviado. O transponder do avião havia sido desligado manualmente. Pings de satélite, conhecidos como handshakes, confirmaram que o avião continuou voando por mais de 6 horas após desaparecer do radar. No entanto, seu curso não fazia sentido. Ele desviou-se completamente de sua rota pretendida e avançou para uma parte do mundo com pouca ou nenhuma cobertura de radar. Esses fatos só vieram à tona dias após o desaparecimento, desencadeando indignação e confusão internacional. A busca pelo MH370 tornou-se a maior na história da aviação. Dezenas de países participaram. Navios de busca com sonar avançado vasculharam o fundo do oceano. Empresas de satélite foram consultadas para reanalisar dados brutos. Mas a área de busca era vasta, abrangendo dezenas de milhares de quilômetros quadrados em algumas das regiões oceânicas mais remotas do planeta. Anos se passaram. Nenhum vestígio do corpo principal da aeronave foi encontrado. Apenas fragmentos dispersos de destroços, confirmados como sendo do MH370, foram levados pela maré para praias distantes, como a Ilha da Reunião, Moçambique e Madagascar.
Nenhuma das peças recuperadas ofereceu pistas sobre a causa do desaparecimento. Investigadores consideraram várias possibilidades. Houve uma falha mecânica catastrófica, um sequestro, um evento provocado pelo piloto. Contudo, nenhuma teoria conseguia explicar cada anomalia. Se o avião tivesse sofrido uma falha grave, por que não houve um pedido de socorro? Se tivesse sido sequestrado, por que não houve uma mensagem reivindicando a nação? E se foi um ato deliberado, qual foi o motivo e por que terminou em uma das partes mais desertas do oceano? A atenção acabou se voltando para o capitão Zaharie Ahmad Shah. Analistas descobriram em seu computador doméstico uma rota de simulação de voo que se assemelhava estranhamente à última trajetória presumida do MH-370. Alguns acreditavam que ele havia realizado um teste para um assassinato-suicídio em massa. Outros contestaram, apontando que Zaharie não tinha histórico de instabilidade, nenhum bilhete e nenhum motivo conhecido. Os dados do simulador, argumentavam eles, poderiam ter sido puramente hipotéticos. Enquanto isso, nenhuma evidência surgiu que o incriminasse diretamente ou a qualquer membro da tripulação. Um relatório final publicado em 2018 não ofereceu uma explicação conclusiva. Reconheceu que o avião havia sido deliberadamente desviado, mas não conseguiu determinar quem foi o responsável ou por quê. As famílias dos passageiros ficaram sem nada além de perguntas não respondidas. Vários governos encerraram silenciosamente suas investigações. As caixas pretas nunca foram encontradas. Apesar de gastos bilionários e da tecnologia de busca mais moderna, o local de descanso final do MH370 permanece desconhecido. O que torna este caso particularmente perturbador é o fato de um avião comercial ter desaparecido sem deixar rastros em pleno século XXI. Em uma era em que cada smartphone é rastreável, em que sistemas de posicionamento global operam com precisão milimétrica, um avião de 250 toneladas evitou todos os sistemas de detecção por horas. Não em uma zona de guerra, não em segredo, mas durante um voo regular ao longo de um importante corredor de viagens. Se o MH370 pode desaparecer em um mundo cheio de satélites, radares e supervisão internacional da aviação, o que mais pode desaparecer? O incidente expôs não apenas os limites dos sistemas atuais de rastreamento, mas também a fragilidade da cooperação global em tempos de crise. Levantou questões incômodas sobre a transparência de dados, a responsabilidade governamental e a ilusão de controle na aviação moderna. O enigma do MH370 persiste, e cada pergunta sem resposta aponta para um problema mais profundo, que mesmo na era da tecnologia, ainda existem lugares no mundo onde reina o silêncio e o próprio céu oculta suas verdades. Top 5. A perturbação sobre o lago Michigan. Na noite de 23 de junho de 1950, o voo 2501 da Northwest Orient Airlines decolou do aeroporto LaGuardia, em Nova York, com destino a Seattle, Washington, e uma escala planejada em Minneapolis. O avião, um Douglas DC-4, transportava 55 passageiros e 3 tripulantes. Quando o voo cruzava o Lago Michigan e se aproximava da linha costeira perto de Benton Harbor, o piloto solicitou permissão para descer de 3.500 pés para 2.500 pés devido ao clima turbulento. Minutos depois, todo o contato foi perdido. Nenhum Mayday foi emitido. Nenhum sinal de rádio de emergência foi acionado. O voo 2501 havia desaparecido. O avião sumiu pouco antes da meia-noite. Em poucas horas, uma operação de busca massiva estava em andamento. A Guarda Costeira dos Broncos Summer na Iowa, a Marinha, a Administração de Aeronáutica Civil e autoridades locais mobilizaram aviões e navios para vasculhar a superfície do lago. Os dados de radar daquela época eram mínimos, pois a tecnologia de rastreamento comercial ainda estava em sua infância. Apesar dessas limitações, as equipes de busca estavam otimistas. O lago era grande, mas cercado por cidades e portos. Se tivesse ocorrido uma queda, destroços deveriam estar visíveis. A primeira pista surgiu 2 dias depois, quando um navio da Guarda Costeira localizou pequenos fragmentos da aeronave e restos humanos a cerca de 15 milhas da costa. Mas foi só isso, nenhuma fuselagem, nenhuma asa,
nenhum motor. Mergulhadores e equipes de sonar concentraram-se no suposto local da queda, vasculhando o fundo do lago e descendo detectores magnéticos nas profundezas. Contudo, o destroço principal nunca foi encontrado. Mesmo hoje, mais de 7 décadas depois, a maior parte do voo 2101 permanece perdida nas águas frias e escuras do Lago Michigan. O que tornou o desaparecimento ainda mais estranho foi a falha simultânea de comunicações e sinais. Vários pilotos na área relataram ruídos intensos e repentinos em seus rádios logo após a perda do voo 2101. Estações terrestres registraram interferências elétricas que perturbaram tanto a comunicação quanto o monitoramento por radar. Alguns investigadores especularam mais tarde sobre uma forma rara de distúrbio atmosférico, enquanto outros se perguntavam se interferências eletromagnéticas desempenharam um papel direto na desativação da aeronave. As condições naquela noite eram desafiadoras, mas não extraordinárias. Uma frente de tempestade havia se desenvolvido sobre o lago e turbulências eram esperadas. No entanto, o voo 2501 era um avião quadrimotor robusto e sua tripulação era altamente treinada. A última transmissão do piloto não continha indicação de emergência. Ele apenas solicitou uma altitude menor. Não havia senso de urgência, pânico ou sinais de falha mecânica. A perda súbita de todos os sinais em uma janela de tempo tão curta continua sendo um dos aspectos mais enigmáticos do caso. Ao longo dos anos, o mistério se aprofundou. Os esforços de busca continuaram por décadas, impulsionados em anos posteriores por pesquisadores independentes e equipes de mergulho. Em 2004, um grupo liderado pela Associação de Pesquisa de Naufrágios de Michigan localizou alvos que consideravam objetos de sonar promissores. No entanto, os mergulhos confirmaram que se tratava de naufrágios não relacionados. Repetidamente, pistas promissoras desapareceram no silêncio. Para o mistério contribuem relatos de atividades de radar incomuns registrados na região nas décadas de 1950 e 60. Pilotos militares e estações meteorológicas ao longo do lago ocasionalmente registravam ecos inexplicáveis, objetos que apareciam e desapareciam sem seguir trajetórias de voo lógicas. Embora essas anomalias não estejam diretamente ligadas ao voo 2501, tornaram-se parte do enigma maior que envolve o Lago Michigan, frequentemente referido como o Triângulo de Michigan. Até hoje, o caso é mantido oficialmente como um acidente aéreo não resolvido. A ausência de um destroço definitivo impediu os investigadores de descartar sabotagem, erro do piloto ou falha mecânica catastrófica. Em 2008, um memorial foi finalmente erguido em South Haven, Michigan, listando os nomes de todas as 58 almas perdidas naquela noite. Mas as perguntas permanecem sem resposta. Como um grande avião comercial multimotor desaparece em um corredor de espaço aéreo doméstico, sem dados concretos de radar, sem sinal de socorro e sem destroços que possam ser analisados? O incidente revela um ponto cego aterrador no tráfego aéreo. Um em que até voos de curta distância sobre território conhecido podem terminar em um desaparecimento total. A superfície do Lago Michigan parece, em alguns trechos, calma e rasa, mas por baixo reside uma profundidade que engoliu navios, aviões e evidências da mesma forma. O voo 2501 tornou-se parte desse silêncio oculto, e seu fim inexplicável continua a ecoar sobre as ondas. Top 6. O voo da Hélios, que se pilotou sozinho em 14 de agosto de 2005, o voo 522 da Hélios Airways decolou de Larnaca, Chipre, em direção a Praga, com uma escala planejada em Atenas. O Boeing 737 transportava 115 passageiros e 6 tripulantes. Menos de meia hora após a decolagem, enquanto sobrevoava o mar Egeu, o controle de tráfego aéreo grego tentou contatar a aeronave após ela ter entrado em seu espaço aéreo sem estabelecer conexão. Não houve resposta. Tentativas de chamar os pilotos falharam. Jatos militares foram mobilizados. O que encontraram no céu desencadeou uma onda de horror nos círculos da aviação mundial. O avião voava normalmente, mas não respondia e parecia estar completamente sem uma tripulação consciente.
Quando os caças da Força Aérea Grega alcançaram o avião perto de Atenas, observaram pela janela do cockpit uma cena perturbadora. O assento do capitão estava vazio. O copiloto jazia imóvel sobre os controles. Em toda a área da cabine, as máscaras de oxigênio haviam caído. Ninguém parecia se mexer. O avião continuava voando no piloto automático, subindo lentamente antes de fazer uma curva larga. Quase 3 horas após todo o contato ter sido interrompido, ele ainda estava no ar. Pouco antes do combustível acabar, um comissário de bordo, identificado posteriormente como Andreas Prodromou, foi visto entrando no cockpit usando uma máscara de oxigênio portátil. Ele tentou retomar o controle da aeronave, mas era tarde demais. O combustível do 737 acabou e ele caiu em uma região montanhosa perto de Gramático, na Grécia. Todas as 121 pessoas a bordo morreram. Foi o desastre aéreo mais mortal na história da Grécia e um dos mais impactantes da era moderna. A investigação oficial revelou uma cadeia aterradora de erros humanos e técnicos. Antes da decolagem, o pessoal de manutenção havia deixado o sistema de pressurização da cabine no modo manual, em vez de redefini-lo para nauto. Isso significava que o avião não ajustava automaticamente a pressão da cabine durante a subida. À medida que o ar ficava rarefeito, a tripulação e os passageiros sucumbiram gradualmente à hipóxia, falta de oxigênio, sem perceber o que estava acontecendo. Os investigadores concluíram que os pilotos provavelmente ficaram desorientados e perderam a consciência em questão de minutos. No entanto, muitas perguntas permaneceram em aberto. Por que a tripulação não reconheceu os sinais de alerta? O alarme de altitude da cabine havia soado cedo no voo, um sinal que deveria ter desencadeado uma descida imediata. Por que nenhum dos pilotos reagiu corretamente, especialmente o capitão, que possuía milhares de horas de voo? Alguns analistas sugeriram que o alarme poderia ter sido mal interpretado como um aviso para a configuração de decolagem, que nos Boeing 737 usa o mesmo som. Outros questionaram a eficácia dos protocolos de treinamento que permitiram um descuido tão fatal. Outra camada de mistério surgiu do gravador de dados de voo. Ele registrou uma série de comandos muito depois de a tripulação ter perdido a consciência, incluindo interações no painel de controle, que sugeriam que alguém, provavelmente o comissário, tentara assumir o controle manual. Seus esforços finais, heróicos, mas por fim mal-sucedidos, levantaram a dolorosa questão de se mais vidas poderiam ter sido salvas se os sinais de alerta tivessem sido identificados antes. O acidente também desencadeou um debate sobre a confiança na automação. O avião voara por quase 3 horas sem qualquer intervenção dos pilotos, guiado apenas pela navegação pré-programada. O controle de tráfego aéreo não fora capaz de intervir de forma significativa. Os militares haviam observado, mas não puderam agir a tempo. O avião tornou-se um fantasma, deslizando pelo céu em uma contagem regressiva silenciosa para a catástrofe. Não ocorreram falhas de sistema. Nenhum ato de sabotagem foi encontrado. No entanto, 121 pessoas morreram. A cadeia de erros, silêncio e pistas perdidas formou uma lição angustiante. Que mesmo em voos de rotina, um interruptor esquecido, um sinal mal compreendido pode levar a uma tragédia. Os destroços forneceram respostas, mas não paz. As famílias ficaram com a difícil tarefa de lidar com uma queda que não aconteceu em um instante, mas ao longo de horas de asfixia silenciosa. Os passageiros haviam perdido a consciência lentamente, enquanto o avião pairava intacto pelo céu azul e límpido. O voo 522 permanece como uma das catástrofes de aviação mais surreais da aviação moderna. Um voo que se pilotou sozinho rumo ao esquecimento, enquanto o mundo assistia impotente. Top 7. O Boeing 727. Roubado em 25 de maio de 2003, um Boeing 727-223 com a matrícula N844AA estava parado no pátio do Aeroporto Internacional 4 de fevereiro, em Luanda, Angola. O avião já havia voado para a American Airlines, mas fora aposentado e reconfigurado para o transporte de carga. Naquele momento, estava arrendado a uma empresa que operava na logística da indústria petrolífera. A aeronave não voava há mais de um ano. Então, pouco antes do pôr do sol,
Algo impossível aconteceu. Sem autorização de voo, sem comunicação e com o transponder desligado, o Boeing 727 taxiou em direção à pista, acelerou e decolou. Presumiu-se que havia 2 homens a bordo. Nenhum deles possuía licença para pilotar um 727. O avião nunca mais foi visto. Funcionários do aeroporto e espectadores ficaram atônitos. A pista estava ativa, mas ninguém conseguiu identificar quem autorizara uma decolagem. Testemunhas descreveram como o avião se movia de forma irregular no solo, como se o piloto não estivesse familiarizado com os controles. A torre tentou contatar o cockpit, mas não obteve resposta. Não havia plano de voo registrado. Nenhum código de transponder foi transmitido. Ao decolar, a enorme aeronave virou para o oeste sobre o Oceano Atlântico e desapareceu das telas de radar. Foi como se tivesse derretido no céu. As autoridades americanas iniciaram imediatamente uma investigação internacional. Os principais suspeitos eram Ben Charles Padilla, um mecânico de aeronaves e piloto americano, e John Mutantu, um assistente congolês. Padilla possuía vasta experiência na manutenção de aeronaves e detinha uma licença de piloto privado, mas não era certificado para comandar um jato comercial 727. Mutantu não possuía qualificações de voo conhecidas. Imagens de segurança mostraram ambos os homens perto do avião antes do desaparecimento, mas nenhuma gravação capturou o embarque propriamente dito ou a decolagem. Os investigadores não conseguiram determinar se eles haviam assumido o controle da aeronave voluntariamente ou sob coação. O que tornou o evento ainda mais enigmático foi a própria aeronave. O Boeing 727 é um jato grande e complexo que normalmente requer uma tripulação de 3 pessoas. Manobrá-lo sozinho, ou mesmo com 2 pessoas inexperientes, seria extremamente difícil. O cockpit possui aviônicos obsoletos e controles analógicos, especialmente em uma configuração de cargueiro como esta. Como o avião foi ligado, taxiado e pilotado, permanece uma questão central. Além disso, a aeronave possuía uma capacidade considerável de combustível, o que lhe dava um alcance de mais de 2.400 milhas náuticas. Poderia ter alcançado inúmeros países ou regiões costeiras, ou também desaparecido em mar aberto. As autoridades temiam o pior cenário, que o avião tivesse sido roubado para um ataque terrorista. O momento, menos de 2 anos após o 11 de setembro, desencadeou um alerta imediato nos espaços aéreos africano, europeu e do Oriente Médio. A OTAN e o FBI emitiram comunicados com prioridade máxima. Vigilâncias por satélite foram analisadas. Portos e aeródromos ao longo de possíveis trajetórias de voo foram revistados. Mas nenhum rastro surgiu. Nenhum local de queda foi encontrado. Nenhuma aeronave não autorizada que correspondesse ao seu perfil foi interceptada. Semanas se passaram. Depois, meses. A pista esfriou. Surgiram alguns relatos afirmando que o avião havia pousado em uma pista remota na África Ocidental ou fora visto na Guiné. Nada disso foi confirmado. Investigadores de aviação dos Estados Unidos viajaram para Angola, mas obstáculos burocráticos e corrupção dificultaram seus esforços. Nenhum depoimento confiável de testemunha, nenhum eco de radar credível e nenhum dados de satélite puderam comprovar os rumores. Em 2005, o FBI encerrou oficialmente sua investigação ativa. O caso transformou-se de uma ameaça à segurança nacional em uma anomalia não resolvida. Como um avião comercial de tamanho real pôde desaparecer na era moderna? Ao contrário de pequenos aviões privados, um Boeing 727 tem quase 12 metros de altura e uma envergadura de mais de 30 metros. Não se pode escondê-lo em um hangar sem ser notado. No entanto, mais de 20 anos depois, nenhuma peça do avião apareceu. Nenhum trem de pouso, nenhuma barbatana de cauda, nada. Se isso foi um roubo, foi um dos mais audaciosos na história da aviação. Se foi um acidente, não deixou destroços. Se foi um desaparecimento deliberado, o plano funcionou perfeitamente. Mas a possibilidade, talvez mais inquietante, é que alguém sabia exatamente o que estava fazendo e nunca teve a intenção de ser encontrado. Top 8. O AN-72 que voou rumo ao silêncio.
Em 19 de dezembro de 1995, um Antonov An-72 do governo cazaque decolou de Charkhi Dadri, na Índia, com destino a Shymkent, no Cazaquistão. A bordo estavam 13 pessoas, incluindo o general Shomard Yertayev, um comandante militar cazaque de alto escalão, além de vários ajudantes de ordens e a tripulação de voo. O jato bimotor, projetado para transporte militar e de carga, era operado por pessoal experiente em condições de voo normais. O voo fazia parte de uma missão diplomática e tinha autorização para uma rota direta rumo ao norte. Contudo, menos de 2 horas após a decolagem, enquanto cruzava a região acidentada e politicamente sensível do Hindu Kush, o avião desapareceu do radar. Não houve pedido de socorro, nenhum sinal, nenhum local de queda, nenhuma explicação. Relatos iniciais sugeriram que a aeronave sofrera problemas técnicos, possivelmente relacionados ao desempenho dos motores em grande altitude. No entanto, o Antonov An-72 fora projetado especificamente para tais condições e era frequentemente utilizado em terrenos árticos e montanhosos. A tripulação voara esse modelo extensivamente, inclusive em zonas de combate. O desaparecimento desencadeou uma operação de busca conjunta das autoridades indianas e cazaques, apoiada por especialistas em aviação russos. O terreno montanhoso e as tensões políticas na região dificultaram os esforços. Apesar dos voos de busca e da coleta de informações, nada foi encontrado. Varreduras por satélite não forneceram sinais de destroços. Equipes terrestres enfrentaram desafios logísticos e não tiveram acesso a algumas zonas de alta segurança controladas por facções militares. Extraoficialmente, oficiais de inteligência apontaram para uma possibilidade muito mais perturbadora. O general Yertayev estaria envolvido em esforços de reestruturação interna dentro do aparato de defesa pós-soviético e tinha acesso a documentos sigilosos sobre movimentações regionais de armas. Alguns acreditavam que o voo poderia ter sido interceptado, ou pior, deliberadamente desviado. No entanto, nenhuma evidência de sequestro ou interferência de rádio foi apresentada. Todos os dados dos gravadores de voo foram considerados perdidos. O transponder interrompeu a transmissão antes que qualquer anomalia fosse notada. Uma circunstância rara e inquietante em espaço aéreo controlado. Na ausência de evidências físicas, especulações preencheram o vácuo. Alguns teorizaram que o avião poderia ter sido abatido por uma potência regional preocupada com os movimentos de Yertayev. Outros sugeriram que a aeronave, devido a um erro de navegação, saíra da rota e caíra em uma cordilheira desprotegida. No entanto, a cobertura por satélite deveria ter registrado tal evento, mesmo que a resolução na época fosse limitada. Nenhuma assinatura de calor, nenhuma coluna de fumaça e nenhum impacto sísmico foi registrado. O fato de um avião deste porte desaparecer completamente sobre terra firme, sem testemunhas, sem destroços e sem sinal, é praticamente sem precedentes. O caso foi ainda mais complicado por relatos de aldeões no norte do Paquistão, que alegaram ter visto uma grande aeronave voando estranhamente baixo na noite do desaparecimento. Esses depoimentos foram descartados como pouco confiáveis, mas também nunca foram investigados a fundo. Reanálises de radar posteriores não forneceram resultados conclusivos. Mais tarde, surgiu um memorando confidencial nos arquivos cazaques, sugerindo suspeitas internas de intervenção externa, mas o documento estava fortemente censurado e sua autenticidade nunca foi oficialmente confirmada. Anos se passaram. O incidente desapareceu do discurso público. O general Yertayev foi silenciosamente removido dos registros militares. A queda foi classificada como um evento de aviação não resolvido. Nenhum memorial foi erguido. Nenhuma causa oficial foi jamais anunciada. Hoje, o caso do An-72 permanece como um fantasma na história da aviação. Ao contrário dos desaparecimentos sobre oceanos, onde destroços podem afundar em profundidades inacessíveis, este voo desapareceu sobre terra, ao alcance dos sistemas de defesa aérea e redes de radares de várias nações. A anulação completa de sua trajetória sugere ou um evento catastrófico
que ocorreu rápido demais para ser registrado, ou uma intervenção que foi direcionada demais para ser rastreada. O que acontece com um avião que desaparece em sombras políticas? O silêncio em torno do AN-72 não se trata apenas de um jato desaparecido. Trata-se do que ocorre quando segredos de Estado, ativos militares e o espaço aéreo colidem. Nessa zona, a verdade é frequentemente a primeira vítima. Top 9. O DC-3 que desapareceu antes do pouso. Em 28 de dezembro de 1948, um Douglas DC-3 da Airborne Transport desapareceu durante um voo de rotina de San Juan, Porto Rico, para Miami, Flórida. O avião transportava 29 passageiros e 3 tripulantes. As condições meteorológicas foram relatadas como calmas, a visibilidade era clara e a aeronave aproximava-se do fim de sua jornada. Apenas 50 milhas a sudeste de Miami, ao alcance tanto do radar quanto do contato de rádio, o avião fez sua última transmissão solicitando permissão para pouso. Minutos depois, ele havia sumido. Nenhum sinal de socorro foi recebido. Nenhum destroço foi encontrado. O avião nunca chegou. O Douglas DC-3 era uma aeronave robusta e confiável, com um histórico comprovado de sucesso. O piloto, o capitão Robert Lindquist, era muito experiente e familiarizado com a rota. O voo transcorrera sem incidentes até o último trecho. Por volta das 22h, o controle de tráfego aéreo de Miami confirmou a última transmissão da tripulação. Foi rotineira. Não houve menção a problemas mecânicos, nenhum senso de urgência e nenhuma indicação de turbulência ou conflito. Em instantes, toda a comunicação cessou. Quando o avião não pousou, a Guarda Costeira iniciou imediatamente uma operação de busca nas águas da costa sudeste da Flórida. Aviões, navios e equipes de resgate vasculharam a área por dias. A região era movimentada, bem patrulhada e relativamente rasa em certas zonas, o que era ideal para esforços de recuperação. No entanto, nenhum único fragmento de destroço foi recuperado. Nenhum colete salva-vidas, almofada de assento, item de bagagem ou restos humanos jamais foram encontrados. O avião e seus 32 ocupantes haviam se evaporado no ar. A investigação trouxe à luz alguns detalhes peculiares. O transmissor de rádio do DC-3 apresentara problemas intermitentes antes da decolagem e as baterias estariam operando em um nível inferior ao habitual. No entanto, o avião fora liberado para o voo e nenhum alerta de segurança fora emitido. O diário de bordo do copiloto estava ausente na documentação do destroço e foram observadas inconsistências nos registros de manutenção. Embora essas estranhezas apontassem para uma falta de supervisão, ainda não explicavam como uma aeronave pôde desaparecer a menos de 1 hora de seu destino sob céu limpo. O aspecto mais enigmático era a proximidade do avião de várias instalações de radar e sua posição dentro de um dos corredores mais movimentados do espaço aéreo do Zewana. Como pôde desaparecer tão perto de Miami, em uma região sob vigilância constante? Alguns teóricos apontaram para o chamado Triângulo das Bermudas, ressaltando que essa trajetória de voo cortava as bordas da região notória. O Conselho de Aeronáutica Civil, contudo, recusou-se a investigar tais teorias em seu relatório oficial, que terminou com a frase ambígua, causa desconhecida. Ao longo dos anos, surgiram hipóteses que variavam de descompressão súbita a uma desintegração no ar causada por falha elétrica. Alguns especularam até sobre distúrbios magnéticos, interferências por fenômenos aéreos não identificados ou atividades militares secretas na região. Mas nenhuma dessas teorias pôde ser sustentada por evidências físicas. Na ausência de destroços, qualquer explicação permanecia uma conjectura. Em 1991, um mergulhador de resgate baseado na Flórida afirmou ter localizado um destroço na costa que correspondia ao perfil de um DC-3. Mas após semanas de investigação, determinou-se que se tratava de outra aeronave. Outras descobertas relatadas revelaram-se igualmente infrutíferas. Até hoje, os momentos finais do voo NC-1082 permanecem um mistério total.
O desaparecimento é particularmente impactante porque ocorreu em um contexto que deveria garantir segurança. A luz do dia tinha acabado de se apagar. O tempo estava ameno. O voo era curto. O destino estava próximo. E os passageiros provavelmente se preparavam para o pouso, sem suspeitar que algo estava errado. O voo 19 e o MH370 podem ter ganho as manchetes mundiais, mas o caso do DC-3 perdido continua sendo um dos desaparecimentos mais silenciosamente perturbadores da história da aviação. Nenhum flash de luz, nenhum pânico pelo rádio, nenhuma baliza de socorro. Apenas um avião que voava confiante rumo ao porto de origem e então sumiu. Quando algo desaparece no limite da familiaridade, onde segurança e perigo se confundem, isso desafia mais do que apenas nosso entendimento sobre voar. Sugere que o desaparecimento nem sempre é uma questão de distância ou perigo. Às vezes, o céu simplesmente fecha suas portas sem aviso prévio. Top 10. O mistério do abate do KAL-007. Em 1 de setembro de 1983, o voo 007 da Korean Airlines, um Boeing 747 com 269 pessoas a bordo, estava a caminho de Nova York para Seul, com uma escala planejada em Anchorage, Alaska. Nas primeiras horas da manhã, a aeronave desviou de seu curso pretendido e entrou em espaço aéreo soviético proibido sobre a península de Kamchatka e, mais tarde, sobre a ilha de Sakhalina. Apesar de vários alertas de estações de radar soviéticas e aviões militares, nenhuma correção de curso foi feita. Às 13h26 da manhã, horário local, um caça soviético Su-15 disparou 2 mísseis Arar. O avião de passageiros foi destruído e todas as pessoas a bordo morreram. O destroço caiu no mar do Japão. No entanto, o que se seguiu não foi uma simples tragédia de erro de navegação. Tornou-se um dos incidentes de aviação mais controversos e não resolvidos da Guerra Fria. Relatórios oficiais alegaram que o piloto automático do voo fora configurado acidentalmente para um rumo incorreto, fazendo com que ele se desviasse centenas de milhas da rota. No entanto, o desvio foi tão significativo e durou tanto tempo que muitos questionaram como tal erro pôde passar despercebido pela tripulação técnica. O avião passou por vários pontos de controle de navegação sem correção. Gravações de voz revelaram mais tarde que a tripulação não discutiu qualquer desvio. Alguns analistas de aviação acreditam que o avião seguiu um caminho deliberado, talvez para monitorar um avião de reconhecimento dos EUA próximo, o que levantou a possibilidade de ele ter sido usado para vigilância secreta. Quando o KAL-007 foi abatido, voava em estreita proximidade com um RIC-35, um avião de espionagem do Sumar-Zaniswa, que operava na mesma região. Essa coincidência desencadeou suspeita imediata das autoridades soviéticas, que alegaram que o Boeing 747 fora usado como cobertura para informações de inteligência. Autoridades ocidentais negaram isso, afirmando que o voo comercial não tinha relação com operações militares. No entanto, muitos observadores não ficaram convencidos, especialmente após detalhes sobre o momento de voos de inteligência na região e a falha da tripulação coreana em responder a várias tentativas de comunicação virem à tona. Os esforços de recuperação foram rigidamente controlados. A Marinha Soviética chegou primeiro ao local da queda e negou o acesso internacional. Por meses negaram ter encontrado as caixas pretas. Quando o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine foram finalmente liberados, seu conteúdo foi analisado minuciosamente. Os momentos finais revelaram confusão no cockpit, mas nenhuma percepção de caças ou rastreamento de mísseis. Alguns trechos das gravações de áudio estavam inexplicavelmente faltando. Essas lacunas, somadas ao sigilo soviético e relatos contraditórios, apenas aprofundaram o mistério. Ainda mais perturbadores foram os restos mortais recuperados, ou a falta deles. Apenas uma parte dos corpos foi recuperada, e vários relatórios de autópsia descreveram ferimentos estranhos, que não eram compatíveis com uma descompressão em grande altitude. Em certos fragmentos não foram encontrados resíduos de explosivos, e várias peças-chave da fuselagem nunca foram localizadas. A União Soviética manteve a posição de que o avião se desintegrou no ar
após o impacto. Mas sem acesso ao destroço completo, uma verificação independente era impossível. O incidente quase escalou para um grande conflito internacional. O presidente dos Ayashiminawa, Ronald Reagan, condenou a ação soviética como um massacre. A União Soviética insistiu que agiu em defesa de seu espaço aéreo. Contudo, enquanto as tensões diplomáticas aumentavam, a verdade tornou-se menos uma questão de evidências e mais uma questão de controle narrativo. Nos anos seguintes, ambas as nações mantiveram versões incompletas da história, cada uma deixando lacunas que nunca foram totalmente fechadas. Em 1993, após a queda da União Soviética, oficiais russos finalmente entregaram os registros das caixas pretas. Embora estes tenham esclarecido alguns aspectos técnicos dos minutos finais, não puderam explicar por que o avião manteve seu curso tão longe da rota planejada e por que nenhum esforço foi feito para evitar ou responder a uma interceptação. O caso KAL-007 ocupa um lugar estranho na história da aviação. Não foi meramente uma tragédia por engano. Foi um momento em que a paranoia militar, o sigilo geopolítico e a aviação civil colidiram em um silêncio mortal. Os passageiros a bordo do voo 007 não foram apenas vítimas de mísseis, mas também de perguntas que nunca foram totalmente feitas e verdades que nunca foram totalmente pronunciadas. Quando um avião é abatido diante dos olhos do mundo, mas a história por trás permanece incompleta, o mistério não é mais apenas sobre o que aconteceu no céu. Torna-se uma janela para o que nações poderosas escolhem esconder, mesmo quando o destroço está à vista de todos. Estes 10 casos de desaparecimento não são fatos isolados. Eles não são meros acidentes decorrentes da aleatoriedade do destino ou da imensidão dos oceanos. Vistos em conjunto, formam um padrão perturbador, uma série de pontos de desaparecimento controlados, investigados e frequentemente testemunhados que deixaram mais perguntas do que respostas. Não se tratava de pilotos imprudentes em céus tempestuosos ou motores defeituosos em selvas esquecidas. Eram aviões detectados por radares, liberados por torres de controle, pilotados por tripulações treinadas e observados pelos olhos do mundo moderno. E, no entanto, desapareceram. Cada incidente desenrolou-se dentro de uma estrutura que deveria ter evitado exatamente esse resultado. Sistemas de controle de tráfego aéreo, redes de radares militares, frequências globais de emergência e protocolos de busca e salvamento estavam todos operantes. Contudo, em cada caso, esses sistemas falharam ou foram inexplicavelmente contornados. E quando os investigadores atingiam o limite do que era mensurável e explicável, quase sempre ocorria o mesmo: um silêncio repentino, um arquivo ocultado, um relatório secreto, um comunicado à imprensa cheio de termos técnicos genéricos, mas sem conclusões. Não se trata apenas de aviões perdidos. Trata-se de um sistema que, repetidamente, para logo antes de revelar a verdade completa. Um padrão de omissão. De perguntas que são interrompidas no meio da frase. De desaparecimentos que não seguem as leis da aviação, da física ou da lógica como as conhecemos. Testemunhas falam de luzes, distorções ou desorientação. Dados de radar se dissolvem, registros finais estão incompletos. Destroços, quando recuperados, muitas vezes geram mais desconfiança do que clareza. O que une esses eventos não é a geografia, não é o tipo de aeronave, o clima ou mesmo o erro do piloto. O que os une é o que vem a seguir. A supressão, o silêncio, a maneira como instituições inteiras recuam para trás de um véu de negação plausível. Em cada caso, as famílias ficam com respostas parciais. Ao público é apresentada uma causa desconhecida, e o céu reclama seus segredos sem protesto. No entanto, quando o silêncio é tão coordenado, as implicações são mais profundas do que meras anomalias da aviação. Elas sugerem um esforço contínuo para conter algo. Seja uma falha em nossa compreensão da realidade, uma vulnerabilidade em nossa confiança tecnológica, ou uma verdade perigosa demais para ser admitida. Pois, se apenas um desses incidentes se basear em fatores que fogem a uma explicação convencional, as estruturas nas quais confiamos para manter os céus seguros podem ser ilusórias.
O preço não é medido apenas em vidas perdidas, é medido pelo que poderíamos ter aprendido. Os aviões desaparecidos também são oportunidades perdidas. Cada destroço enterrado em segredo é um capítulo suprimido na evolução do conhecimento humano. Quando algo desconhecido interfere no voo, no espaço ou na percepção, cada caso não resolvido não é apenas um mistério, mas um aviso. Dizem-nos que a aviação civil é uma das áreas mais seguras da atividade humana, que cada voo é mapeado, monitorado e controlado. Mas estes 10 casos são a prova de que o controle às vezes é uma narrativa, não uma realidade. No céu acima de nós formaram-se padrões. Padrões que sugerem que nossa compreensão é incompleta, nossas explicações insuficientes e nossa confiança na segurança absoluta é equivocada. A tragédia não é apenas que esses voos tenham desaparecido, é que a verdade pode ter desaparecido com eles, e que ninguém está disposto a admitir quão alto esse silêncio realmente chega. Se estas histórias mudaram a maneira como você observa os vastos e vazios espaços do nosso céu, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like. Dedicamo-nos a revelar a história que tentaram enterrar sob camadas de silêncio oficial. Ajude-nos a plantar as sementes do futuro, buscando a verdade hoje. O próximo cofre de mistério será aberto em breve.